Olá, começa agora mais uma edição do ASN TV. Um assunto que vem despertando muita curiosidade, muito interesse e às vezes até preocupação no meio cristão de uma forma geral é com relação à utilização de medicinas alternativas, muito populares aí hoje em dia, inclusive muitas delas utilizando recursos espiritualistas, filosofias espiritualistas. E a dúvida fica em torno aí do quanto, até que ponto a gente deve realmente se utilizar desse tipo de medicina, né, dessa medicina alternativa. Para saber um pouquinho mais a respeito desse assunto, a gente conversa agora com o pastor Marcos Bonfim. Ele é o diretor do Ministério da Família e também do Ministério da Saúde da Igreja Adventista do Sétimo Dia para 8 países da América do Sul. Pastor Marcos, quais são essas medicinas alternativas mais comuns? Que tipo de filosofia está por trás delas? E até que ponto, pastor, o cristão deve ou não se utilizar desses recursos? Bom, são vários tipos de medicinas alternativas que a gente tem. Entre elas, a gente poderia citar a iridologia, a reflexologia, a homeopatia, a medicina ayurveda, magnetismo, águas imantadas, frenologia, yoga, hipnotismo, cristais, pirâmides, enfim, tem uma série de medicinas alternativas. E a grande parte delas, a maioria delas, baseadas em filosofias espiritualistas. Algumas delas orientais, outras não, mas todas elas são espiritualistas. E nesta filosofia, que são todas debaixo do guarda-chuva do vitalismo, com variações, elas acreditam que existe um corpo físico, como o nosso que nós temos, mas existe um corpo imaterial, invisível, e a doença vem como resultado do desequilíbrio de energia entre esses dois corpos. Alguns até dizem que aparece primeiro a doença no corpo imaterial, invisível, né? Você teria uma anatomia sutil, não é a sua anatomia essa, mas essa outra anatomia. Então, você primeiro precisa tratar a doença lá, para depois o seu corpo físico tá resolvido. Nós cremos diferente. Por revelação, nós recebemos de Deus uma outra definição de doença. Doença, na maneira como nós cremos, nós adventistas cremos, é resultado de um esforço do corpo para se ver livre das condições resultantes da desobediência às leis naturais. Então, quando você agride o seu corpo, você ignora ou você rejeita na sua vida prática as leis naturais, as leis que regem o funcionamento do corpo, então o corpo se desequilibra e fica doente. E você restauraria a saúde, você restaura a saúde quando você se torna atento às leis naturais e você começa a praticar essas leis naturais. Então, nós recebemos de Deus a revelação de 8 remédios da natureza. São remédios que não têm custo, você não paga, são de graça. E em 90% dos casos, você respeitando, quando a agressão ainda não foi muito grande, você respeitando esses 8 remédios, você restaura a saúde. O corpo, Deus criou o corpo com um poder maravilhoso de restauração. Esses 8 remédios são, deixa eu ver se eu me lembro deles, né? São água pura. Eu vou só resumir, né? Você, na verdade, pode encontrar mais detalhes desses 8 remédios no livro Ciência do Bom Viver. É um excelente livro. Um outro livro muito interessante é o Conselho sobre o Regime Alimentar. Mas vamos aos remédios. Água pura, luz solar, ar puro, uma alimentação adequada, e aí envolve muita coisa, alimentação natural, a ausência de produtos animais, especialmente gordura de origem animal, o cuidado assim pelos integrais, muita fruta, muita verdura e outros detalhes que a gente não tem tempo de falar aqui agora, mas a pessoa pode ler, quem está nos assistindo pode ler nesses livros que eu citei. Aí você tem exercício físico, que é algo extremamente importante, que talvez seja a outra metade de todos esses hábitos. Aí você tem descanso, que não envolve só sono, envolve você ter períodos regulares de trabalho e descanso na vida, semanal inclusive. Você tem o dia, você tem que ter períodos regulares de descanso no dia, temos a noite, você tem que ter um descanso semanal, e aí temos o sábado, você tem que ter um descanso anual, que são as férias. Isso é muito importante, as pessoas não valorizam tanto isso. E aí nós temos o 7º remédio natural, que é a temperança,
Não dá tempo de eu falar sobre ela aqui agora, mas só resumindo, é você deixar de lado tudo que faz mal e usar de maneira equilibrada aquilo que faz bem. Porque até a água, se for demais, mata, você se afoga, né? E o último remédio, que é muito especial, é a confiança em Deus. Hoje nós vivemos num século de pessoas com distúrbio de ansiedade, preocupações, medos, insegurança. A leitura da Bíblia, a comunhão com Deus dá para a gente segurança. Isso é fundamental para a restauração da saúde. A sua última pergunta foi sobre se nós, adventistas e cristãos, deveríamos usar estas medicinas não só orientais, mas essas medicinas alternativas. Não, nós não usamos, porque nós temos o programa de Deus que é diferente de tudo isso. E quando você segue a orientação de Deus, a Bíblia diz: crede nos seus profetas e estareis seguros. Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e sereis prosperados. Então, você quer prosperar na saúde? Tem que seguir a orientação de Deus. A orientação de Deus é diferente da orientação do mundo. Você pode ter algumas coisas boas nessas medicinas naturais, aliás, alternativas, mas você tem tudo de bom naquilo que Deus orienta como sendo bom, o ideal, o conselho dele. Pastor, e além dos 8 remédios naturais que o senhor mencionou aí, digamos que no caso de uma doença instalada ou coisas do tipo, que tipo de alternativas a igreja está oferecendo ou recomenda aí para os seus membros? Bom, a igreja tem algumas clínicas de tratamentos naturais que podem ajudar as pessoas que estão querendo desenvolver novos hábitos. Mas nós também temos alguns programas que ajudam as pessoas a estabelecer e a conhecer esses hábitos. Nós temos, por exemplo, as feiras de saúde, que são fantásticas. E nosso desafio é ter uma feira de saúde em cada distrito pastoral por ano. Nós estamos propondo também escolas de culinária vegetariana, uma escola por distrito pastoral, funcionando o ano todo, por isso é escola, não é um curso, é escola, isso é muito importante, é fundamental. E nós temos o projeto Mexa-se pela Vida, que é um projeto muito legal, muito interessante e que eu acho que cada pessoa que está assistindo a gente vai ser convidada em algum momento a participar. Muito boas as dicas, pastor, e realmente, como o senhor falou, o internauta pode ser convidado, mas pode ser que não seja, e ele está aí curioso, querendo saber onde encontrar, onde localizar essas 3 alternativas que o senhor ofereceu aí. Antes de falar das alternativas, deixa eu acrescentar alguma coisa. A igreja também opera hospitais, porque há casos em que a agressão foi tão grande que você precisa de alguma outra ajuda além de apenas restaurar hábitos saudáveis na sua vida. E aí você talvez em algum momento você vai ter que tomar remédios, inclusive. Então é bom a gente deixar isso muito claro, porque agora na grande maioria dos casos, e eu diria talvez em 90% dos casos, você apenas voltando a praticar hábitos saudáveis, você restaura, o corpo já restaura. Agora, nós temos um site, esse site do Ministério da Saúde Adventista aqui na América do Sul, adventistas.org/saúde. E é esse que aparece aqui na tela. Ok, e lá então tem todas as informações sobre essas alternativas que o senhor ofereceu. Sobre esses 3 programas, a Escola de Culinária Vegetariana, o Mexa-se pela Vida e a Feira de Saúde. Ficam então aí as orientações dadas pelo pastor Marcos com relação a esse tema. Nós esperamos que você aproveite, coloque tudo isso em prática aí na sua vida e multiplique também essas informações. Um grande abraço, até a nossa próxima edição.